Salve galera! Estamos aí começando mais uma aulinha aqui do ângulo. E hoje uma aula especial para você que é do segundo ano aqui do ângulo. Na aula de hoje você vai acompanhar módulos 29 e 30, Estado e Governo. Hoje aqui no ângulo. Bom, gente, então vamos começando nossa aula. Você já viu, né, o título, né? Estado e Governo. Estado a gente já falou bastante nas aulas anteriores. Definimos Estado para o Weber, definimos Estado lá para o Marx, trouxemos para vocês várias teorias de Estado, desde o Maquiavel, que talvez tenha sido o primeiro deles todos a formular teorias de Estado, né? Até passamos pelos comentários sobre os contratualistas ali do século XVII, XVIII, né? O Hobbes, o Locke, o Rousseau. Hoje uma aula mais técnica, mais de definições mesmo. Por exemplo, o Estado. Vamos lá, ó, definição do Estado. O Estado, ele é uma instituição social. Você já aprendeu a aula de instituição social lá no primeiro ano. Portanto, quem criou o Estado foi a sociedade, não os indivíduos, certo? O Estado ele é criado pela sociedade. O Estado não é composto por indivíduos, é uma instituição social. Bom, o Estado, todo Estado possui uma forma de governo, certo? Uma forma de governo. Todo Estado possui uma forma de governo. Isto faz com que os indivíduos entrem para dentro do Estado e fiquem por lá temporariamente, pelo tempo que o mandato deles disciplina. Muito bem. Aí, gente, o Estado ele vai ser governado basicamente na nossa história aqui contemporânea de duas formas. Ou monarquia ou república. Ok, gente? E aí, tanto a monarquia e república, que são duas formas de governo, vão possibilitar a existência de regimes políticos. Então, você vai ter um regime político ditatorial, quando apenas um partido ou um governante fica por muito tempo. Ou você pode ter um regime político democrático, onde os partidos e as pessoas vão se alternando rapidamente pelo poder. O Brasil é um Estado, claramente o Brasil é um Estado, e ele tem uma forma de governo que é a República Presidencialista Federativa. E o Brasil, que então tem um Estado e uma forma de governo republicana, já teve em sua história regimes políticos, administrativos, democráticos e também já teve regimes ditatoriais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a monarquia. Monarquia significa o seguinte: mono é um, arquia é poder. Então é quando um apenas exerce o poder. Monarquia, o governo de um só. Normalmente, então, a monarquia, ela é uma forma de governo que o poder é concentrado na mão de uma pessoa só. E o poder, ele vai passando de maneira hereditária. Ou seja, o rei passa o poder para seus herdeiros, não é? Muito bom. Inicialmente, então, o Estado, cujo regime de governo é a monarquia, viveu um regime político de governo chamado de absolutismo, porque o poder estava concentrado totalmente na mão do rei. Aliás, a gente chamava isso de, olha lá que legal, de antigo regime, o ancien regime. O auge disso tudo se deu entre os séculos XV e XVIII na Europa dita moderna. O melhor exemplo de rei absolutista era o Luís XIV, que governou lá entre os séculos XVII e XVIII. O que ele dizia mesmo? O Estado sou eu. Muito bem, mas aí houve as revoluções burguesas, as ideias iluministas.
esse antigo regime ruiu. A monarquia ficou, mas ela foi reinterpretada. Veja que, primeiramente, se criou a ideia de haver uma constituição. Então, o regime político vai mudar de absolutista para uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei continuava sendo governante, mas ele tinha que se submeter a uma constituição. Veja que o regime político de governo se alterou. E depois a coisa evoluiu ainda mais ainda, porque se criou a ideia de separar, não é? O rei é o chefe de Estado, o representante do povo, da nação, do Estado. Mas quem exerce o governo é o parlamento. Vai se eleger dentro do parlamento um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então o rei é o chefe de Estado e o parlamento exerce o governo. Veja, muda-se o regime político dentro de um Estado monárquico. Veja que muitos países ainda seguem, né, essa tradição da monarquia parlamentarista, constitucional, monarquia constitucional e parlamentarista. Vários exemplos, né? Japão, Espanha, Suécia, Dinamarca e o próprio Reino Unido, que é o mais famoso destes exemplos. Ainda sobre a monarquia, é bom destacar o seguinte: o rei é um monarca, ele tem o reino, e a forma de governo e o regime político pode se alterar, como eu falei até agora para vocês. Mas quando este reino ele expande, especialmente militarmente, o seu domínio, conquista novas terras, ele acaba se tornando um império. E esse monarca, esse rei, acaba se tornando um imperador. Portanto, todo imperador é um rei, mas nem todo rei é um imperador. Agora vamos falar um pouquinho sobre a famosa república. República vem do latim res publica, ou seja, aquilo que pertence a todos, a coisa que pertence ao público em geral. Então, o que é a república? É um governo que é eleito, portanto, tem a ideia da representação. É o governo que representa o povo, é eleito pelo povo. Eleito diretamente ou muitas vezes indiretamente. Na nossa sociedade tivemos presidentes, brasileira, né? Tivemos presidentes eleitos diretamente pelo povo, mas também presidentes que foram eleitos indiretamente. O povo elegeu os parlamentares e os parlamentares elegeram o presidente. Então, direta ou indiretamente. Mas o regime republicano pressupõe essa representação. E para que este governo? Esse governo está colocado para zelar pelo interesse da coletividade, pelo patrimônio público, pela res pública. Portanto, todos os cargos de uma república, eles são eleitos temporariamente por um mandato, são representantes do povo, e cada cargo tem a função de zelar pelo patrimônio público, né? Todos os cargos são colocados para este fim, né? Zelar por aquilo que é de todos. Exemplo, o que é seu, o que é de todos, não é? Por exemplo, o seu celular é seu, então você que cuide dele, porque ele é uma propriedade sua. Porém, por exemplo, a praça, a rua não é sua, não há um dono da rua, não há um dono da praça. A velha expressão já diz, né? A praça é do povo. Mas se é do povo, o povo é uma entidade incerta e não sabida. Para isso que existe o governo republicano, para que os representantes do povo cuidem do patrimônio público, daquilo que é de todos. Exemplo, a rua e a praça. Então haverá um funcionário público que, em nome da coletividade, vai cuidar daquilo que é de todos. O cara, por exemplo, recolhe os impostos de todos. E aí ele vai o quê? Usar esses recursos para cuidar do patrimônio público. Quando ele não faz isso, inclusive, ele está cometendo um comportamento não republicano, que na expressão popular se chama corrupção.
Corrupção não é só pegar o patrimônio financeiro de todos e torná-lo individual e colocar no seu bolso, ou seja, tornar aquilo que é público privado seu. Corrupção também é não seguir os valores republicanos de governar para a coletividade, porque você está fazendo as pessoas descrerem na república. Isso também corrompe a república, quando você não segue os rituais ligados aos cargos republicanos. Se diz na expressão popular, né, ao rito dos cargos. Quando a pessoa eleita para aquele cargo acaba não seguindo aqueles rituais, também está fazendo as pessoas descrerem na república, ou seja, isso também está corrompendo a república. O sistema republicano, ele pode assumir duas formas de governo. A forma parlamentarista e a forma presidencialista. Pensando na forma presidencialista, que é o caso do Brasil e é o caso dos Estados Unidos, o presidente, ele é tanto o chefe de Estado, quanto ele é o chefe de governo. Mas se pensarmos no sistema republicano parlamentarista, o presidente exerce o cargo de chefe de Estado, mas é o Congresso que elege um primeiro-ministro, né? E este sim é o chefe do governo. Há países que seguem essa tradição, como por exemplo Portugal, Itália e Alemanha. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos debater o seguinte conceito. Veja só, o Brasil é uma república presidencialista e federalista. Então, o que seria o federalismo? A questão do federalismo é uma discussão que parte desde o século XVIII e ela é bem norte-americana, da fundação do Estado norte-americano. Veja, Estados Unidos. Havia a ideia de que ou os estados, as repartições internas a um grande estado, elas teriam autonomia ou não teriam autonomia. Essa discussão foi muito forte sobre a ideia da autonomia dos estados, principalmente por parte de alguns políticos norte-americanos do século XVIII, como Alexander Hamilton. No caso brasileiro, quando proclamamos a República, lá em 15 de novembro de 1889, nós adotamos o sistema americano de federalismo. Então, o federalismo pressupõe que formamos um Estado, entretanto, as suas repartições são chamadas também de Estados. E esses Estados, eles têm suas leis próprias e sua autonomia. Devem, sim, seguir as regras da Constituição, do poder central. Há uma Constituição que abrange a todos. Porém, os Estados, em algumas especificidades, mantêm sua autonomia, não é? Então, o regime federalista pressupõe a divisão de um grande Estado em pequenos Estados. E esses Estados, eles mantêm relativa autonomia naquilo que a Constituição Central lhes permite. Veja aqui no Brasil, que copiou o sistema americano, não é? O governador de estado é o chefe da polícia, ele é o chefe do sistema educacional, do sistema de saúde locais, né? Ao governador dos estados se dá grande poder. Isto é uma cópia do sistema federalista americano, implantado lá quando surgiu os Estados Unidos no século XVIII. É que nos Estados Unidos a Constituição é mais curta, portanto sobra aos estados ainda muito mais autonomia que no caso do Brasil. Mas sim, os estados mantêm autonomia. Compare quando o Brasil era uma monarquia. Quando você pega a Constituição do Brasil de 1824, quando o Brasil era uma monarquia, se dizia que o Brasil era um estado unitário. E as repartições internas eram chamadas de províncias. Veja como havia muito menos autonomia. Aliás, meus caros, até os próprios anarquistas, como por exemplo
Proudhon defendia que os trabalhadores deveriam fazer uma revolução, expropriar os meios de produção de seus patrões e, a seguir, não reproduzir o modelo de Estado burguês que temos, mas, na verdade, na real, criar federações de trabalhadores para organizar o mundo dali para frente. Veja que a ideia é simplista em relação ao anarquismo. Pensa numa sociedade sem Estado. É que, na real, para os anarquistas, há uma crítica ao Estado burguês. E eles queriam substituir o Estado burguês por federações de trabalhadores. Aliás, com a evolução do processo da ideia de federações, surgindo em muitos lugares do planeta, surgiram federações de federações. Por exemplo, você cria uma federação de uma federação, você cria uma confederação. É o caso da União Europeia, que é uma confederação para administrar uma série de federações que existem na Europa, que são as unidades nacionais. E, por exemplo, a ONU, não é? No caso do futebol brasileiro, né? Você tem as federações de futebol estaduais. Aí surge uma federação para administrar essas federações, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Ok? Gente, muito obrigado por assistir essa aula até agora. E fica de tarefa para essa semana, atenção, tarefa para essa semana, pegar, a apostila aqui do ângulo. E aí você vai fazer os exercícios, né? A partir da página 33 e fazer ali até a página 39, beleza? Aí, na semana que vem, a gente continua esse assunto, beleza? Fechou? Um abraço, tamo junto!